esperança será bem maior. Você sabia que existem leis que instituem que, de 21 a 28 de agosto, se comemore a Semana Nacional e Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Serve para sensibilizar a sociedade, combater o preconceito e a discriminação. As ações das APAES são voltadas para as pessoas com deficiência que nos ensinam sobre amor e superação. Junte-se a nós, colabore para uma sociedade mais justa e inclusiva. Conheça nossas entidades pelo site www.apaipr.org.br ou visitando a APAE do seu município. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Nilson Gonçalves e o Show da Manhã. 9h13, estamos de volta aqui pela sua 87.9, né? E como está sendo então aí ao longo da semana, estamos conversando aqui cada dia, né, com um profissional ali da nossa APAE aqui de Mauá da Serra. Começamos lá na segunda-feira, né? Teve aqui então a diretora ali, a Edna, né? Juntamente ali com a pedagoga, né, a Aline, falando ali de todos os trabalhos, falando da importância, né, da semana, dessa semana que a gente está comemorando, né, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, né, e agora, é claro, tudo diferente, né, com deficiência intelectual e múltipla, né, e agora tudo diferente nesse momento de pandemia, até as comemorações está sendo diferente, né, uma das boas, né, é que essa semana, então, justo nessa semana, voltou ali o atendimento, né, presencial de 100% daqueles alunos, né, que podem estar presentes ali, já é uma ótima comemoração desta semana, né? E, é claro, trazendo aqui as informações, conversando com a nossa população aqui do trabalho, do importante trabalho ali da APAE, de cada um desses profissionais. E hoje, então, a gente vai conversar aqui agora um pouco com a fisioterapeuta ali, né? A Gisele vai estar falando um pouco para nós ali do trabalho dela. Claro, primeiro vai se apresentar aqui para nós e a gente vai bater um papo, conversar com ela um pouco ali, ela trazendo a importância, né, do seu trabalho para essas pessoas. Então, é um prazer enorme, viu, Gisele, estar te recebendo aqui na nossa programação. 9h14, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia, obrigada, Nilson. Como ele disse, eu sou a Gisele, fisioterapeuta da APAE de Mauá da Serra, né? E nessa semana eu estou aqui hoje para falar mais uma vez, né, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 9h14, então tá aí, né, Gisele, a importância, né, dessa semana para chamar a atenção, né, das nossas autoridades, chamar a atenção no modo geral da nossa população, né, da pessoa aí com deficiência intelectual e múltipla. Então, o que você particularmente vê nessa semana, qual a importância dela, Gisele? Então, essa semana nós passamos para as pessoas o quanto e como funciona, né, a situação dentro das APAES, dentro das pessoas que têm uma deficiência, né? E neste ano, como o ano anterior, ele foi bem atípico, foi bem diferente, né? Devido à pandemia. Nós tivemos que nos reinventar, né? Nós tivemos que buscar alternativas diferentes do normal para poder viver e não ser afetado pelo vírus, certo? Na APAE não foi diferente. Nós paramos bem no início, por um curto período, e logo depois começamos os atendimentos online e na sequência presencial. Está sendo foi feito de forma individual, seguindo todos os protocolos de segurança, de proteção e de higienização que foi preconizado, né, que foi estabelecido. 9h16, tá aí, então, olha só, né, uma das importâncias fundamentais da Semana, então, Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né, além, então, aí de outras coisas que estão acontecendo, como a gente falou, a volta, né, Gisele, ali dos alunos, né, sim. A importância dessa semana que vocês estão fazendo, e a gente sente a maior honra, né, de poder estar participando desse projeto, é de estar divulgando, então, né, aproveitando essa semana para estar divulgando para as pessoas, para os alunos, né, claro, para os alunos, para os familiares já estavam convivendo com vocês. Qual ali essa mudança, né? Qual é a realidade dentro da escola?
aproveitando esse momento para levar para a população, né? O que foi feito, como que vocês se reinventaram ali frente à PAI, né? Por exemplo, o seu trabalho, a sua função, assim como dos outros, né? É tão difícil de fazer ali online, né? Sim, muito difícil. Ela exige ali a presença, né? Presença física, o contato físico, mas como você falou, foram se reinventando, né? Mas graças a Deus as coisas foram acontecendo, né? E toda a semana aí, né, ela tem um tema. Qual é o tema deste ano mesmo, Gisele? O nosso tema é tempo de transformar conhecimento em ação. Esse tema, ele aponta o fato de que hoje no Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo, no que se refere à garantia de direito das pessoas em situação de deficiência. Mas, na prática, a maior parte do que se assegura na lei, infelizmente, não é acessível a todos. Então, assim, tem o direito, mas infelizmente são todos que conseguem, né, esse tratamento, estudar, né, nessa escola que é especial. O direito está lá garantido, mas nem todos conseguem ter acesso a esse direito, é isso? Infelizmente, né? Esse nosso Brasilzão, né, é um dos países que mais se tem lei, mais se cria lei, mas que menos se cumpre a lei. Não é diferente, então, com relação a essas leis da pessoa, esses direitos da pessoa com todos temos direito, né? Mas como todos também não temos, alguns, infelizmente, não têm acesso. Qual e qual a função da fisioterapia na PAI? Então, a fisioterapia, como o Nilson disse, é o contato físico, né? Nós, fisioterapeutas, temos que realmente pegar, né, no aluno, no paciente, para realizar a conduta, né? E a nossa profissão é uma profissão da área da saúde, que ela cuida dos movimentos do corpo, tá? É uma área bem ampla, tem fisioterapia neurológica, ortopédica, pediátrica, respiratória, cardiovascular, várias áreas dermatológicas, enfim. Qual a nossa função? Reabilitar, tá? Promovemos e ajudamos o desenvolvimento da função de determinado membro ou do corpo como um todo. Cuidamos da parte físico e motora do indivíduo. Em todas as fases da vida, tanto no recém-nascido, né? Na estimulação precoce, na infância, na adolescência e na fase adulta. A nossa função, para complementar a resposta, é avaliar, reabilitar, diagnosticar, tratar, reavaliar novamente, para poder prevenir alterações musculoesqueléticas que podem ser causadas por vários fatores. Então, nossa função é reabilitar, tratar. 9h19, Gisele, como a gente tem, né, falado aqui, como é do conhecimento de todos, né, a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio, né? Sim. Então, quando você começa, né, a trabalhar ali uma pessoa, né, como você falou aqui, na estimulação precoce, né, quando está ali de criança, os primeiros meses, os primeiros dias de vida, eu acredito ser muito mais fácil do que pegar já ali, de repente, uma pessoa já com a idade um pouco avançada. A intervenção precoce é muito melhor para a gente ter um bom prognóstico futuro, né? Para a gente poder devolver ou proporcionar uma melhora na qualidade de vida dessa criança, né? Que vai crescer e se desenvolver, com certeza. Quanto mais cedo você entrar com tratamento, melhor vai ser para a vida dela. Olha só, a gente, né, assim como outros tratamentos, né, Oliveira, não diferente, olha, fica aqui esse alerta, né, para toda a nossa população, todos os profissionais afirmando isso, né, também não é diferente do da PAI, então, como a gente está falando, ainda mais, né, que busca ali um tratamento, pelo menos ao nosso entender, às vezes um pouco mais difícil, né, mas fica aqui então, que quantos antes, todos eles dizendo isso, quanto antes a pessoa, né, de entrar nos primeiros, né, ali nos primeiros diagnósticos médico, né, logo que nasce ali o acompanhamento do pai e da mãe, né? O desenvolvimento, nasceu, você viu que talvez não está desenvolvendo semelhante ao primeiro, segundo filho, vai em busca, né? Quanto mais cedo, cuidado, né? Quanto mais cedo a gente intervir, melhor.
os resultados com certeza serão outros, né, Gisele? Isso, com certeza. Então tá aí, fica mais esse alerta então para a nossa comunidade, para o pai, para a mãe, para os responsáveis, né, e para a comunidade no modo geral. 9h21, Gisele, qual os fatores, né, seriam aí e que pode apresentar atraso aí no desenvolvimento infantil? Seria quase isso já que a gente vinha falando, né? Isso, é assim, nós não temos um diagnóstico certo que faça com que a gente saiba que a criança vai ter atraso no desenvolvimento ou não, né? Mas, assim, um dos fatores, né, que a gente pode dizer que assegurar que as crianças que vêm, né, para o nosso atendimento, a gente começa a fazer uma avaliação detalhada, a gente pode observar o seguinte, fatores, uma complicação no parto é um fator de risco que a criança possa nascer com alguma dificuldade, com algum atraso no desenvolvimento. A prematuridade, a criança nascendo antes do tempo, tá? Do tempo dos 9 meses completo. Algumas condições genéticas também, fatores genéticos também pode, né, acontecer. Tem um pai, um parente, né, que esse fator genético vai levar até a criança. Síndromes também, que pode provocar distúrbios do comportamento, por exemplo, a síndrome de Down, né? Ela também dá um atraso no desenvolvimento infantil, como outras síndromes. Dificuldades neuropsicomotoras, transtorno cognitivo, problemas de visão, dificuldade de audição, entre outros. Tudo isso são fatores. Não tem como a gente direcionar. É só por causa de uma causa, são várias que pode levar ao atraso. Tá? É preciso ter cautela para poder afirmar que a criança apresenta um atraso no seu desenvolvimento. Uma vez que cada criança ela tem seu ritmo, ela tem seu tempo, ela tem que ser avaliada, né, por um profissional especializado na área, e para poder dizer, ela tem um atraso ou não. Porque daí na avaliação nós temos todos os itens para seguir, de exames físicos, exames neurológicos, o próprio desenvolvimento motor normal da criança. A gente tem todos os testes para fazer para dizer a idade que ela está associada ao desenvolvimento. Se ela está atrasada ou não, né? Que nós temos uma tabela que a gente segue. Então, assim, diante desse sinal de alerta, é preciso a pessoa procurar um médico especialista, antes, né, que o atraso for diagnosticado, para poder ter uma intervenção terapêutica, como a gente disse, precoce, porque daí será melhor o prognóstico, como a gente já disse, e com isso a gente diminui os impactos no desenvolvimento futuro dessa criança, né? É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Isso, quanto antes, uma coisa, né, vai ligando começar... a outra. Isso. Todos os fatores predisponentes para levar ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tudo vai levando para a gente pensar sempre a longo prazo, no desenvolvimento futuro dela, no prognóstico, na melhora de vida, na qualidade de vida dela, né? Então tá aí, Gisele. Qual é o objetivo da fisioterapia da PAI? Já dizendo tudo isso anterior, o nosso objetivo é reabilitar, tá? Ajudar e devolver o movimento do corpo que parou de funcionar por uma síndrome, por um problema neurológico, e ajudar ele a movimentar aquele membro, a parte do membro do corpo que ele não consegue movimentar, até o corpo inteiro. A gente vai mobilizar, vai mexer, vai tratar, vai fazer todos os movimentos fisiológicos normais, para tentar fazer com que a criança ou o adulto aprenda e consiga melhorar o quadro físico dele para a vida, né? 9h25, estou me adiantando aqui, viu, Oliveira Alves? 9h25, vamos seguindo aqui, então, olha só. Deixa para depois, Gisele. Então tá, viu, Gisele? E dentro, assim, da tua profissão, claro que de suma importância, assim como tantas as outras, eu imagino, a gente imagina, né, Oliveira, que como profissional, como ser humano, né, cada vez que você percebe ali uma melhora, né? Ali para essas pessoas, para as crianças, para os jovens, para os adultos, quando você começa, de repente, a trabalhar ali, não sei se é a situação aqui de Mauá, né? De começar a trabalhar já uma pessoa adulta, mas a cada resultado, né? A cada conquista ali, eu acredito que para você também, como profissional, como ser humano, né? Essa conquista para você é muito gratificante, né, Gisele? Isso, essa é a palavra. Eu fico muito feliz, particularmente, porque eu falo assim, quem trabalha em APAI trabalha com o coração, né?
não é uma rotina diária, se eu posso dizer normal, de qualquer outras escolas. Uhum. Tem a parte pedagógica, mas a parte da saúde, né? Você tem que gostar. Você tem que, mesmo nas pequenas evoluções, isso tem que ser comemorado. Uhum. Porque é outra realidade na questão de reabilitação, né? Então, assim, é muito gratificante quando nós vemos a evolução. A pequena evolução de uma criança, de um adulto, uma simples falta de equilíbrio que um adulto, um exercício, uma brincadeira que vai fazer, ele consegue se equilibrar, parece não ser nada pra gente, né? Mas para consegue eles, fazer, né? para eles é uma evolução muito grande. Eu vou até relatar, terça-feira que eu atendi uma bebê que começou agora, que tem vários probleminhas e tem um atraso no desenvolvimento motor. Ela tem 6 meses, ela ainda não senta. Ela rolou a primeira vez lá no meu atendimento. Nossa, para mim isso eu ganhei o dia, sabe? Para mim isso foi, sabe? Chega a arrepiar. Chega. Para mim isso foi um ganho maravilhoso. O controle cervical, você vê que ela precisa controlar a cabecinha para ela sentar. Ela está começando a controlar, ela rolou. Para mim isso foi... E quem não trabalha com isso não entende, sabe? Quem não está lá trabalhando direto com as crianças que têm essas necessidades especiais não entende o valor. Mas é muito, para nós tem um valor que não é inestimável, assim. E a gente tem que trabalhar com amor mesmo. A gente tem que... Eu falo assim, trabalhar com crianças com deficiência, no caso, é uma lição de vida, sabe? A gente tem muitos problemas, todos temos, né? E a gente sai de casa. A hora que eu chego ali, eu desligo. Porque Os problemas da gente é muito pequeno perto, né? Isso, não só ali nessa PAI, como qualquer outra. A gente chega ali, nós vemos que tem pessoas que um simples movimento de mexer um dedo, um simples movimento de segurar a cabecinha, que para nós a gente nem pensa em fazer, a gente faz automático. Isso já é um grande passo para elas, sabe? Então, assim, são pessoas também autênticas, verdadeiras. Elas falam o que elas sentem. Se elas estão felizes, elas falam. Se elas estão tristes, elas choram. Não tem máscara, né? Assim, é real. Você tem que amar para você atender essas pessoas reais. São verdadeiros. Se eles querem te abraçar, principalmente agora que não é possível, eles vêm e te abraçam. Antes da pandemia era assim, não tinha um que não chegava, não cumprimentava e dava um beijo. Infelizmente agora não está sendo possível. Mas assim, o carinho que eles têm, essa troca é muito verdadeira, sabe? Não é uma coisa forçada, como que na sociedade a gente cumprimenta muitas vezes as pessoas, mas a gente nem queria cumprimentar. Não tem muito disso? Ali não. Ali você chega, é natural. Então, assim, realmente, para trabalhar, você tem que estar com o coração, sabe? Você tem que estar com o coração lá e se doar, né? Se doar, dar o melhor de si, porque eles estão dando o melhor deles, né? Com certeza. Isso é importante. 9h29. A Edna falou para a gente que no primeiro dia era com a Aline, que aumentou, né, uma coisa também bem preocupante, né, aumentou aí do ano passado para esse ano, dos últimos anos para agora, para 2021, aumentou também a quantidade de alunos ali, né? Houve um aumento, sim, principalmente de bebês, né? Devido à prematuridade. Se você for ver hoje, a maioria das crianças estão nascendo antes. E todas elas, por exemplo, todas as que estão ali, os alunos, vamos dizer assim, todas elas passam por você, né? Tem que... os que chegam na escola, sim, passam por mim. Se já tem um problema pré-estabelecido, que já vem do médico, um diagnóstico, já vai direto para mim, eu faço a minha avaliação. Se acaso, e aí dali dá continuidade ao tratamento e passa pela equipe multidisciplinar, que é, como o Eduardo falou, assistente social, passa psicólogo, fonoaudiólogo, neuro, né? Cada um vai fazendo a sua avaliação. Todo mundo faz sua avaliação e a gente vê o que ele precisa. Precisa do tratamento fisioterapêutico, ele vai para mim, precisa da fono, ele vai para fono. E sempre acompanhado pelo psicólogo e pelo assistente social também. E a avaliação neurológica, que é do médico que atende também. Nem todos, falando da prematuridade, nem todos os prematuros que têm um atraso, isso é normal. Nasceu antes do tempo, ele vai ter um atraso, né? Não quer dizer que ele vai virar nosso aluno. Então, pode assim, ser que seja corrigido, amanhã depois... Sim, ele pode até vir ser avaliado, porque muitas mães procuram, né? Porque ficam preocupadas, né?
Porque vê um filho se desenvolveu de um jeito, outro de outro, e aquele bebê está atrasado. A gente avalia, já houve casos e fala que não, né? Quando a avaliação é feita e vê que não, que ele está dentro dos padrões, um pouquinho mais atrasado ou um pouquinho mais adiantado, a gente recomenda, orienta, tudo certinho. Então, não necessariamente uma criança prematura vai virar o nosso aluno. Mas tudo tem que ser avaliado por um especialista, né? E a gente encaminha, né, também para médicos especialistas para a gente poder dar continuidade do atendimento. Né? Que nem a gente estava dizendo que tanto as pessoas com necessidades especiais, o aluno, nós atuamos para promover, né, o desenvolvimento neuropsicomotor o mais próximo da normalidade. Né? E para quê? O adulto, para retornar, para ele poder ter acesso nas AVDs. O que é AVDs? Atividades da vida diária. Um simples escovar o dente, um simples ir ao banheiro, no vaso sanitário, se limpar. Né? Esse equilíbrio para ficar em pé, para sentar, para levantar, que para a gente isso é automático. Né? Então, a gente tem que tentar promover isso para esse aluno, para ele se tornar mais independente possível, dentro do quadro que ele se encontra, né? Para melhorar, e tudo ele levando a esse objetivo, para melhorar a qualidade de vida dele, né? 9h32. Gisela, você está há quanto tempo trabalhando aqui em Mauá? Já vai fazer 2 anos. 2 anos. Isso. Trabalha só em Mauá? Em Califórnia também. Na Pai também? De Califórnia. Também lá tem... Lá na Pai de Califórnia vai fazer uns 19 anos. Então, com certeza, Oliveira, já colheu muitos frutos, né, desse seu trabalho, com certeza, né? Você já viu aí a recuperação, você já viu, né, como você falou, já ajudou através do seu profissionalismo, através da sua pessoa. Eu falo que né? Trabalhar em Pai, para mim, é uma realização pessoal. Pessoal, né? Acima de tudo, né? Sim. Essa pandemia, né, Gisela, não sei se, né, de repente você pensa da mesma forma que a gente, mas ela veio mostrar isso para nós, né? Você falando aí das coisas que a gente não dava importância, né? Que para nós é normal, que para eles faz toda a diferença, né? A gente viu aí essa pandemia pelo simples fato da gente poder respirar, né? Encher o pulmão. O quanto é importante, o quanto né? é importante. Que é uma função automática, às vezes a gente não dá importância. Ontem a gente falava isso lá em casa, né? A gente precisa estar, às vezes, ali uma doença, uma dor de cabeça, para a gente ver o quanto era bom antes de ter essa dor de cabeça, antes de ter ali uma dor no estômago, né? Sim. E quando a gente está tudo bem, a gente às vezes não agradece, a gente, né? A gente esquece. E essa pandemia acredito eu, né, que está trazendo muito isso, né? Está acordando muito, né? Para a gente valorizar as coisas que nós imaginávamos que fosse simples, né? Que são coisas automáticas, né? Que a gente fala, nós perfeitos, entre aspas, a gente consegue se virar, né? Que a gente diz, fazer nossas atividades, necessidades, o simples ato de pôr uma camiseta, de tirar uma camisa, sabe? Sentir o sabor do alimento que sentir sabor, o respirar, né? Que é automático, é fisiológico. A gente não lembra, né? Porque para a gente é fácil. Então, quando a gente trabalha com pessoas que precisam de auxílio, a gente começa a dar valor. Então, ali dentro, eu falo que é um exemplo de vida mesmo, sabe? Não é uma coisa, não é um trabalho qualquer. É um exemplo de vida e é onde a gente tem que ter o amor, como eu disse, para poder ajudar aquela pessoa a devolver aquela função. Ou então, promover aquela função para o aluno que não consegue fazer. Eu imagino, viu, iniciou ontem, né, as Paralimpíadas, né, de Tóquio. Sim, verdade. Você imagina o quanto o trabalho dessa bela profissão sua lá, né, de fisioterapeuta, né, não tem lá sobre aqueles alunos, né, para eles poderem estar lá realizando, né, aqueles exercícios, né, aqueles momentos de superação dele lá, o quanto da sua bela profissão não tem lá, né? Isso, é muito gratificante, né, o esforço, a dedicação. Se todos nós nos dedicássemos mais à nossa vida como eles se dedicam para se superar, ia ser muito melhor, né? É por isso que a gente às vezes até tem, não sei se está certo na forma da gente colocar, né? A gente fala que assim, as pessoas com deficiência, mas eu, Gisela, acredito isso, que talvez mais deficientes somos nós. Sim. Que não sabemos do quanto nós somos capazes, verdade. Né? E eles, pelo contrário, eles são capazes, porque eles mostram pra gente que são capazes de, com a ajuda de vocês... os obstáculos fazem eles superarem, né? Crescer. Forte. É isso. É verdade, você disse tudo. Acho que, na verdade, quem somos nós que somos. Né? 9h36, viu, Gisela? Se tiver mais alguma colocação, se você tiver mais alguma coisa em mente aí, tem essa questão aqui dentro aí do desenvolvimento, né?
psicomotor normal. Psicomotor normal. Qual as observações que os pais teriam que prestar atenção durante o primeiro ano de vida do seu filho? Isso. O que nós estávamos dizendo é sobre o atraso, né? No desenvolvimento. Então, nós seguimos sempre, como em qualquer outra profissão, nós temos tabelas, referências, que a gente pode se basear para poder fazer a avaliação do aluno, da criança, do adulto, né? No caso aqui da criança, né? Então, assim, o desenvolvimento neuropsicomotor normal, no primeiro ano de vida, desde o recém-nascido, vamos contar até os 15 meses, tá? Um ano e 3 meses. A gente segue essa tabela, lembrando que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, tá? A gente segue uma referência, mas não tem que ser necessariamente aquilo, mas a gente pega como base. Ou pode acontecer um pouquinho antes, ou pode acontecer um pouquinho depois, tá? Bom, assim, vamos falar por meses, meio resumidamente. Por exemplo, a criança nasce, até o 2º mês, ela tem reflexos primitivos. Isso é muito importante, né, Oliveira? O pai e a mãe lá acompanhar, né? Prestar atenção. Tem muitos, né? Graças a Deus, muitos bebês aí. Então, até do recém-nascido, quando ele nasce até o 2º mês, ele tem reflexos primitivos. O que é? É involuntário. O cérebro que manda aquele movimento, aquele reflexo. Não é da vontade dele. Então, assim, por exemplo, nasceu, ele sorri, ele está sorrindo para mim, a gente fica feliz, claro, né? O meu filho está sorrindo para mim. Mas aquilo é involuntário, ele não está sorrindo porque ele quer. É o cérebro mandando informação. O ato de você pôr o bebê em pé e ele apoiar o pezinho no chão, falou, nossa, ele já está durinho. Aquilo ali é um reflexo. Né? Ele não está durinho porque ele quer, é porque ele é firminho, é reflexo neurológico. Ou então você segura, o bebê começa a dar uns passinhos, aquilo é reflexo. Mas é ótimo ele ter esses reflexos, porque alguns reflexos, a partir do 2º mês para frente de idade, ele começa a se reintegrar, ele começa a se absorver e virar um movimento ativo. Por exemplo, até o 2º mês, ele ri sem ele querer. A partir o cérebro recebendo a informação. Isso, a partir do 2º mês, ele vai sorrir porque ele vai reconhecer o rosto da mãe. Ele vai sorrir ativamente, porque ele quer. Então, assim, o simples ato de ficar em pé... A partir do 2º mês começa, mas tem reflexo que vai até o 6º mês para ele se reintegrar totalmente, para voltar, para começar a ser ativo, porque ele quer. Entendeu? Então, assim, no primeiro mês, a criança, ela é toda fletida, ela é toda segurada, toda fletida, toda flexionada, braço, perna. Você vê que bebê, ele fica bem encolhidinho, né? Isso é normal, tá? Ele consegue virar a cabeça pro lado, só que os movimentos de braço e perna é assimétricos. Esses movimentos de chutar, movimentinho da mão, é involuntário. É o cérebro que manda, tá? No 2º mês, a criança, ela mantém a cabeça voltada para os lados, ou para a direita ou para a esquerda, tá? E quando ela é colocada de bruço, de barriga para baixo, ela começa a estender a cabecinha para cima. Isso é bom porque começa a fortalecer a coluna cervical, que vai manter ela sentada futuramente. Tem que fortalecer a coluna para ela poder manter a cabeça ereta e permanecer sentada, que é a base para poder sentar e andar, ficar em pé. Só que isso aos poucos, tá? Você coloca de bruço. Se a criança não se esticou, não apresentou nenhuma flexão, você presta atenção, fica a mãe do lado, nunca deixa sozinho. E você tem que virar. Se ela ficar com o rostinho virado no colchão ou na cama, você tem que liberar o rostinho dela de lado para ela poder respirar. Respirar e ver porque se ela não tiver uma força necessária ali para levantar, para virar o rostinho, ela pode afogar, sufocar. Isso a partir do 2º mês. 2º mês. Isso tudo do 2º mês. Isso. Aí, como eu disse, os reflexos eles se reintegram, começam a se reintegrar nesse mês. No 3º mês, a criança ela é capaz de alinhar a cabecinha no tronco. Ela vai olhar para a direita, olhar para a esquerda, mas também vai conseguir ficar com a cabecinha na linha média, né, que segue o tronco. Ela começa a alcançar objetos que são colocados na frente dela. Aí já é ativo. Não é mais só bater a mãozinha, ela já vai pegar porque ela está vendo e porque está sendo chacoalhado, é uma cor, é um barulho, e ela já está com a cabecinha na linha média, ela vai com a mãozinha para pegar. Né? No 4º mês,
a criança, quando puxado para sentar, então ela está deitadinha, você pega nos bracinhos com todo cuidado, na mãozinha, e vai tentar puxar ela na direção de sentar, tá? Ela consegue manter a cabecinha na linha média. Isso é um desenvolvimento motor normal, tá? Ela vai vir com o tronco e vai vir com a cabecinha, segurando, porque ela já está começando a fortalecer a região cervical. Ela agarra objetos e começa a levar a boca, nessa fase, dos quarto mês. E vira a cabeça na direção do som. Se você fazer algum barulho de um lado ou de outro, ela vai olhar. Porque ela vai seguir. Isso, tá? Tudo normal, tudo então esse é o desenvolvimento normal. Uhum. No caso, uma criança com um atraso, no quarto mês que você puxa para sentar, muitas vezes a cabecinha não vem, porque ela tem fraqueza cervical, entendeu? No 5º mês, inicia o rolar. Ela vai estar de barriga para baixo, aí você... automaticamente, por ela já esticar os bracinhos, por ela já ter controle cervical, por ela já comandar o movimento das pernas, ela vai rolar para um lado, de barriga para baixo, para barriga para cima. E apoiando o seu corpo nos bracinhos, onde ela começa a se esticar, no 5º mês, tá? E começa a emitir sons repetitivos, né? O angu, o dadá, barulhinhos, né? Ruídos que a criança faz. No 6º mês, ela começa a sentar sozinha. Né? Se você puxa, ela senta, ou então ela mesma, né? Com a força do abdômen, que eles têm muita força quando bebê, começa a sentar e se apoiar para frente. Então, você pôs ela sentada ou ela sentou, a reação de proteção dela é para frente. Então, se ela for cair, ela vai se segurar aqui, porque ela já tem um movimento ativo dos braços. Né? No 7º mês... ela começa a sentar sem apoio. No 6º mês ainda ela tem apoio para sentar. No 7º, sem apoio. Alcança os brinquedos que estão do lado, porque daí a reação de proteção começa a ser do lado. Além da frente, vai para o lado. E inicia a postura de gato, que é ficar de 4 para engatinhar. Né? No 8º mês, ela brinca sossegado, sentado. E muda de postura. Né? Para 4 apoios, sozinha. Como se fosse para engatinhar, e consegue, quando posta de pé com apoio no tronco, ela consegue dar os primeiros passinhos, com 8 meses. 8 meses. No 9º mês, ela consegue se apoiar e se puxar para ficar em pé. No berço, que a gente ouve falar muito, né? E começa a dar os passinhos para o lado. Isso é fisiológico, tá? No 10º mês, ela começa a engatinhar sozinha para todo lado e muitas crianças já andam no 10º mês, né? E no 11º mês, ela passa de sentado para em pé. Ela é capaz de andar sozinha, sem apoio, né? E para explorar o ambiente onde ela está. O que interessa a ela vai dar um jeito de ir. Muitas crianças engatinham primeiro, passam um tempo engatinhando, depois se sente firme de pé, sai andando. Tem criança que sai andando sem engatinhar. Então, tem várias... Como eu disse, cada criança é uma. Mas a referência que nós temos é baseada nessas. Tem muito mais informações, mas eu dei uma resumida. Então, assim... De 1 ano a 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, a criança é capaz de andar sozinha, sem apoio, para explorar. Né? E fazer todas essas outras funções e atividades e movimentos que eu falei anteriormente. Só que, como eu disse, lembrando que cada um tem sua particularidade. Então, cada um tem seu tempo para executar. Basicamente é isso. 9h45, a importância, né, de acompanhar, como a Gisele está falando, às vezes um adianta um pouco, atrasa um pouco, né, mas o ponto de referência é esse, né, as idades aqui, os meses, e daí quando o pai, a mãe, a cuidadora ali, né, o irmão mais velho, a irmã mais velha, né, que já começar a ver dificuldade, né? Isso. Dificuldade mais séria aí, já procurar, então, os profissionais, né? Procurar aí o médico para dar continuidade aos tratamentos quando necessário, o quanto antes, né, Gisele? Para o resultado também vir mais rápido, antes, né? Mais isso rápido aí. 9h45. Você tem mais alguma colocação, Gisele? Fique basicamente é isso, né? Na fisioterapia é muito ampla, né? Tá, tem muita coisa, né? Muita coisa, mas assim, senão nós vamos ficar muito tempo aqui falando.
Mas assim, Gisela, como você disse, se tiver alguma observação, alguma, né, situação que os pais cuidadores acharem que talvez não esteja sendo normal, entre aspas, procurar, né, um especialista. Isso que você falou, então, tem uns desses, como por exemplo, deixar a criança de costas, né, como você falou. E isso é um exercício que a mãe tem que estar Isso, o pôr de né? bruço, né? É o importante, a gente fala decúbito ventral. Pôr de bruço é importante colocar, né? Por quê? Para ele fortalecer a coluna. Porque os outros dá a entender, então, que ele vai meio que fazer por conta. Agora, esse, né, tem que ter ajuda, no né? No começo, né, a gente tem que pôr, não no primeiro mês, mas a partir do segundo mês é importante pôr, porque se você vê que a cabecinha não tá firme, é de bruço, de barriga para baixo, que ele vai começar a estender a cabeça para trás, para poder liberar as vias aéreas, para poder respirar, automaticamente ele vai fazer movimento cervical, ele vai fazer a extensão, o fortalecimento da musculatura da cervical, né, que é os paravertebrais que a gente diz, movimento de toda a coluna, até a coluna, chegando à coluna lombar, porque a nossa coluna começa cervical e vai até sacral, né? Então, a nossa estrutura óssea, junto com a musculatura, nervos, claro, é o que vai manter a nossa postura em pé. Ortostática, a gente fala, vai manter a nossa postura para sentar. Toda a vida daí, para né? toda a vida. Para sentar, para ficar em pé e automaticamente andar, né? Então, é muito importante, né? Só que não deixar a criança sozinha de bruço. Sempre cuidando. Porque, às vezes, ela não tem ainda aquela força para estender, porque é um reflexo respirar. De proteção, essa estender o cervical e virar a cabecinha de lado para respirar. É um reflexo, os bracinhos vão estar fletidos, com o tempo eles vão se apoiar só com o bracinho dobrado, com o tempo eles vão estender o braço, aí vai ficar a parte do tronco mais livre do chão. Então, sempre tem uma evolução. Então, é importante, sim, estimular também a criança em casa, mas precisa de orientação adequada. Não pode simplesmente pôr a criança de bruço e esquecer ela lá. Tem que ter cuidado. E na pandemia eu achei interessante que, por a gente ter que ficar em casa, né? Foi imposto que a gente tem que ficar em casa por segurança, por tudo. Os pais começaram a observar mais os filhos. É uma situação ruim, tudo perante a gente não poder sair, a gente não poder, né, ter a nossa rotina diária. Mas os pais começaram a observar mais os filhos por ter que ter a convivência, né? E com isso, muitos conseguiram observar mais. Talvez seja isso que aumentou um pouco mais também, né? Pode ser. Mas, assim, é onde eu te disse, nós avaliamos e vemos se realmente precisa ou não. Porque eles observando, eles podem falar, nossa, está acontecendo uma coisa de errado. Mas às vezes não é. Às vezes já era assim. Ou às vezes faz parte do próprio desenvolvimento da criança. Daí eles prestam atenção e a gente descarta quando realmente não precisa. E quando precisa, a gente está lá para atender e acompanhar. Eu falo assim, Gélia, às vezes se não tivesse prestando atenção, às vezes alguns que vocês já estão atendendo aqui, às vezes não tinha dado entrada ainda, né? Às vezes ajudou esse momento que a gente está, a família lá junto, né? 9h49, tá? Obrigado aí por essa disponibilidade, né? A gente agradece. Obrigada eu. Em nome aqui dos nossos apoiadores, dos nossos ouvintes, né? Sabemos que é de fundamental importância essas informações, né? Ela pode trazer aí reflexos, né? Melhoras para a vida de uma pessoa, a gente conseguir chegar ao entendimento, né? A vontade é de, né? A informação para toda, no modo geral. Mas se chegar ao conhecimento de uma pessoa, né? Já tá é bom alguma demais, coisa, né? claro. Então a gente agradece, tá? Você está aqui conosco nesta manhã de quinta-feira, né? Que o que está acontecendo aí todo ao longo, é claro que para vocês como profissional isso é de fundamental importância, para pai, né? Mas eu quero dizer que para nós aqui, quanto emissora, sabe? É fundamental, né, Oliveira? A importância desse momento que a gente está tendo agora, que a gente está tendo, né? Tivemos os dias anteriores e vamos ter aí no dia de amanhã e estamos aqui à disposição, né? Sempre que vocês tiverem ali alguma informação, tá? Para levar para a população, a gente está aqui à disposição, tá? Muito obrigada, viu? E obrigada pela oportunidade, né? De nós divulgarmos, né, o nosso trabalho e o quanto é importante para as pessoas que precisam. Leva o nosso abraço lá para toda a equipe. Pode deixar, levo sim. Deus continue abençoando a sua vida, né? Amém. Aí a sua bela profissão e toda a vida de toda a sua família e de toda a equipe ali da PAI. Amém, tá? obrigada. Se todos se unirem, a força será.
bem maior. Você sabia que existem leis que instituem que, de 21 a 28 de agosto, se comemore a Semana Nacional e Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Serve para sensibilizar a sociedade, combater o preconceito e a discriminação. As ações das APAES são voltadas para as pessoas com deficiência que nos ensinam sobre amor e superação. Junte-se a nós, colabore para uma sociedade mais justa e inclusiva. Conheça nossas entidades pelo site www.apaipr.org.br ou visitando a APAE do seu município. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você.